E amanhã estão chegando os missionários da África, que passaram 3 semanas lá e fizeram um trabalho que, no entender de Maria, foi muito importante. Eles passaram por Ruanda, Uganda e, finalmente, no Congo. E hoje nós vamos fazer algumas considerações a respeito de assuntos que dizem respeito também à África. Ruanda, por onde eles passaram, é um país onde houve grandes genocídios. Por isso que Maria pediu que nós fôssemos lá, porque o trabalho de oração foi muito importante, foi todo guiado por ela. E o genocídio é porque alguns países que colonizavam a África criavam desavenças entre aqueles povos que chegaram a se odiar, fomentavam diferenças entre eles. E depois, logo que o grupo chegar, amanhã, nas próximas semanas a gente fará um estudo a respeito de tudo o que aconteceu e vocês também ficarão sabendo. E nós agradecemos muito as orações de todos, porque esse trabalho na África foi acompanhado de muita oração. Bem, vamos responder aqui a 2 perguntas antes de começarmos a partilha. Uma pessoa pergunta o que é arrepender-se verdadeiramente. Porque nós nos arrependemos, mas não é uma coisa verdadeira, não? A gente se arrepende e depois continua a fazer as mesmas coisas. Então, o que é arrepender-se verdadeiramente? É decidir não repetir mais aquele erro. Se a gente se arrepende mesmo, não pretende repetir mais o mesmo erro. E se realmente está arrependido, não consegue repeti-lo. De forma que a grande obra do arrependimento é depois evitar que se faça a mesma coisa. Agora, quando a gente diz que se arrepende, ou pensa que se arrepende, mas continua fazendo a mesma coisa, é uma ilusão que se arrependeu. Foi uma mentira que aplicou a si próprio. E uma pessoa está perguntando se todas as mônadas encarnam nas 3 dimensões. Porque nós somos mônadas, não é? Cujas almas estão encarnadas aqui nas 3 dimensões. Isto é, a mônada nunca está completamente encarnada. A mônada cria a alma e é a alma que fica encarnada. A mônada mantém aquele fio para que a alma trabalhe, funcione, evolua. Mas não se pode dizer que uma mônada está encarnada. Depois que ela cria a alma começa a encarnar. E ela então conduz a alma. E nem sempre uma mônada tem uma alma encarnada nas 3 dimensões. Às vezes uma mônada tem o fio ligado lá no reino mineral, ou no reino vegetal, ou no reino animal. E depois é que, se ela fica nesta evolução terrestre, é que ela, criando uma alma, esta alma fica encarnando aqui, fazendo suas experiências. E esta mesma pessoa está perguntando
se é a mônada que decide tudo. Bem, a mônada é muito importante, mas as mônadas são 7. Não existe uma mônada sozinha. As mônadas são 7. E existe uma 8ª mônada que nós chamamos de regente. De forma que a evolução é a do regente. O regente tem estas 7 mônadas e ele é que conduz as 7 mônadas por todo esse universo. De forma que a mônada de um regente pode estar aqui na Terra, encarnada, e pode estar em outro planeta, uma outra mônada dele. E o trabalho dele é justamente promover a evolução dessas 7 mônadas, cada uma em um lugar do universo, ou algumas no mesmo lugar. E quando ele consegue uma harmonia e quando ele consegue uma evolução uniforme para todas essas 7, ele as vai atraindo, as absorve todas e ele então se torna um ser maior, mais evoluído e mais universal. De forma que aqui, neste mundo terrestre, que é muito material, nós não temos noção de tudo o que somos internamente. Porque na realidade nós somos um ser humano que tem uma alma. Esta alma é guiada pela mônada. Esta mônada tem um regente que nós não temos a menor coligação com ele, tal é a nossa ignorância e tal é a nossa cegueira aqui dentro do materialismo. Como estamos encarnados num mundo muito material, nós mal conseguimos ter consciência da alma. Aqueles que renunciam muito à matéria e que têm um desenvolvimento interno espiritual muito grande, começam também a ter consciência da mônada. Mas enquanto a mônada está encarnada num ser humano, é muito raro que tenha consciência do regente. De forma que nós somos uma linha evolutiva que vai desde esta nossa alma humana até um regente. E além do regente, a nossa evolução continua. Mas para nós podermos ter uma vaga ideia disto e termos também uma perspectiva de quão grande é a nossa evolução e quão longo e é o nosso trajeto, nós teríamos que ter um pouco mais de desapego pela nossa vida humana, um pouco mais de desapego por isto que vivemos aqui, para irmos tendo tempo na nossa consciência e termos interesse na nossa consciência pela nossa vida superior. Porque a nossa vida superior não é aqui. Aqui nós estamos numa vida inferior, cumprindo karma e fazendo experiências na matéria. Isto não é vida superior. Isto é uma vida material. E a nossa vida superior começa da alma para cima. E como nós não temos uma relação bem consciente com a alma, não temos noção da nossa linha superior, não temos noção das nossas oportunidades numa evolução superior. Mas isso está aí para ser vivido, não é? Desde que a gente comece a se interessar por isso, ou desde que a gente comece a se desapegar verdadeiramente de tudo aquilo que é material, inclusive da nossa personalidade, que é um núcleo bem material dentro do nosso ser. Mas isso nós já temos bastante instrução sobre isso. Mas quando essas perguntas chegam,
a respeito dos nossos níveis mais elevados, a gente procura sempre recordar que trata-se de, se nós quisermos entrarmos na linha superior da nossa evolução, se quisermos deixar de ser seres mentais, nós teremos que renunciar a esta vida terrestre, sem, porém, abandoná-la. Porque se nós estamos aqui na vida terrestre, porque temos um karma para cumprir aqui. E temos também aprendizagens para fazer aqui, que só este planeta pode fornecer. Porque o que se aprende neste planeta não se aprende em lugar nenhum do universo. De forma que, apesar daqui ser um compromisso muito forte com o mundo material, a alma aqui tem uma aprendizagem que nenhum outro lugar pode ter. Em todos os outros planetas, em todas as nossas estrelas, em todos os outros mundos, não há uma experiência como esta da Terra. Não é que seja uma experiência muito avançada, mas é uma experiência que interessa muito a evolução universal, porque o próprio universo faz experiências aqui na Terra. A vida universal evolui também porque faz experiências aqui na Terra, de forma que a Terra tem importância para a vida universal. Apesar de que a nossa evolução na Terra seria nos libertar desta vida material. Mas esta vida material, embora seja uma necessidade de libertação para nós, ela é muito importante neste nível em que a evolução se dá para todo o universo. E agora vamos passar para algumas considerações a respeito de coisas que acontecem e que nós teríamos que tomar consciência delas e que acontecem, inclusive algumas enfermidades, por causa de embates cósmicos, por causa de lutas cósmicas que acontecem. Então veja, nós aqui temos esses problemas pequenos, mesquinhos, né, da nossa vida humana e não temos muita consciência de que muita coisa acontece conosco por causa de embates cósmicos que se dão no cosmos. E isto é uma revelação muito importante que veio através de Ramanés e canalizada por Frei Elias, e que nós vamos então estudar em parte. Porque estas coisas muito reveladoras, nós temos que ir com muito cuidado com elas, porque teríamos que conhecê-las dentro da nossa capacidade de compreendê-las. Então, nós temos uma certa capacidade de compreensão e, avaliando essa nossa capacidade, a hierarquia vai nos passando informações que para nós são revelações. Então aqui eu vou comentar, mas alguns trechos vou ler para a gente manter a vibração que Ramanés dá a esta instrução. Então ele diz que existem embates cósmicos. Existem embates cósmicos. E esses embates cósmicos geram resultados, geram consequências. E essas consequências, as consequências desses embates, isto reflete em forças de oposição ao planeta, à organização do planeta. Então, as hierarquias cósmicas, não as hierarquias planetárias, as hierarquias cósmicas que trabalham para a desintoxicação energética do planeta, porque vocês sabem que este planeta é muito intoxicado.
pela vida que a humanidade produz aqui na superfície. Então, a nossa vida aqui na superfície produz uma intoxicação para o planeta. E as hierarquias cósmicas trabalham, algumas delas, nesse ramo do serviço, que é a desintoxicação deste planeta, para que o planeta possa continuar. Se não houvesse esse trabalho de desintoxicação do planeta, o planeta já estaria acabado. Pela vida e pelo que a humanidade produz na sua superfície e por tudo aquilo que acontece aqui e que tem reflexos em todo o cosmos. E ele diz então que neste tempo em que vive a humanidade estão gravados erros que ocasionam o surgimento de forças retrógradas. Os nossos erros como humanidade, nós não temos ideia do que é a soma de todos os nossos erros. A soma dos nossos erros dá os erros da humanidade. E nós não temos ideia do que é isso. Esses erros, quando são somados, os nossos erros, quando são somados, e nós temos então visto do cosmos o erro da humanidade, isto ocasiona o surgimento de forças retrógradas. Isto é um concentrado de erros tão grandes que aí dentro surgem forças retrógradas, que aí começam a lutar, a ter embates contra as forças da evolução. Então veja que importante é este comunicado, porque a soma dos nossos erros cria a possibilidade de haver uma força retrógrada que impede, que tenta impedir a evolução do planeta. E alguns centros planetários, como por exemplo a Aurora, alguns centros planetários trabalham a transmutação dessas forças retrógradas, que em grande parte surgem porque são os nossos erros que somados criam esta corrente retrógrada aqui no plano das energias. E a hierarquia, sob a lei do karma e do dharma, se programa para atender assuntos e energias relacionadas com a autodestruição da humanidade, isto é, a soma dos nossos erros, que dá os erros da humanidade, estas forças que são geradas aí, estas forças têm a inclinação para autodestruir, porque fazem parte da humanidade. Então são essas forças que tentam autodestruir a própria humanidade. Então veja como são complexas essas coisas e que não depende de um de nós, mas depende de nós todos. E cada um de nós é uma célula deste conjunto. De forma que aquilo que a gente faz contra a consciência é uma coisa que vai aumentar esta reação, é que vai aumentar a força dessas forças retrógradas. E a finalidade destas forças retrógradas, a uma certa altura, é autodestruir, porque elas fazem parte da humanidade e se autodestroem. Uma das obras dessas forças retrógradas da humanidade foi a criação da bomba atômica. E outras coisas que essas forças retrógradas conseguiram são essas bombas, essas armas científicas, essas coisas que são mortíferas e que a própria ciência terrestre produz. Então, a bomba atômica que essas forças retrógradas conseguiram a bomba atômica que essas forças retrógradas conseguiram criar
e conseguiram fazer explodir, nos dá uma amostra da intenção dessas forças retrógradas. E para controlá-las, para mantê-las um certo controle, bastante controladas, hein? Porque pelo que fizeram com a bomba atômica, imagine o que estaria programado. E que existem armas até piores do que aquela, criadas por elas, mas que se tem evitado que sejam usadas. E isso é um trabalho da hierarquia cósmica. É um trabalho da hierarquia também com base na lei do karma e na lei do dharma. Então, a hierarquia, sob a lei do karma e do dharma, se programa para atender a assuntos e energias relacionadas com a autodestruição da humanidade. Então, se não fosse a presença da hierarquia cósmica aqui, nós já teríamos nos autodestruído. As mônadas, os espíritos, na linhagem da instrução e na linhagem da cura, são aquelas mônadas que lidam guiadas com essas hierarquias que cuidam desta parte. Então, se a nossa mônada for da instrução ou se a nossa mônada for da linhagem da cura, a nossa mônada pode prestar um serviço dentro deste ramo, dentro desse trabalho. E as mônadas da instrução e as mônadas da cura, então, estão muito coligadas com isso. E foram essas mônadas e essas hierarquias de cura que conseguiram que aquilo que se chama que vocês conhecem por AIDS, não? Aquilo que nós conhecemos por AIDS e que em espanhol se diz SIDA. As forças que criaram isso, que dizimaram milhões e milhões de pessoas, essas forças estão, embora ainda exerçam o seu trabalho, porque aqui diz que há bilhões de pessoas com esses vírus da SIDA, com esse vírus da AIDS, e que muitos já desencarnaram. E isto foi sustado, porque isso seria altamente destrutivo, isto foi sustado por todo esse trabalho desta hierarquia. E esta energia que provém da degeneração da luxúria. Então veja, nós temos esses hábitos instintivos, não esses hábitos afetivos, e quando isso existe, entram essas energias das forças contrárias, transformam isso em luxúria. E quando isso é transformado em luxúria, de repente isto escapa do controle do indivíduo. E essas forças usaram a luxúria, que completamente sem controle deu a possibilidade de desenvolver e de espalhar o germe da AIDS, o germe da SIDA. Então veja como essas forças entram por uma força capital, como essa da luxúria, e isto é tão desenvolvido pelo próprio ser humano que ultrapassa todo esse prazer instintivo e chega até a luxúria, e dentro da luxúria, que é o mau uso do instinto, um uso desregrado do instinto, dentro disso surge a coisa que dá a AIDS, que dá a SIDA. E isto
teve como epicentro, isso teve como lugar de centralização o continente africano. De forma que esse trabalho que os missionários foram fazer lá, esse trabalho que foi aparentemente um trabalho de oração, foi um trabalho de oração, um trabalho de prática em hospitais e tudo isso, junto com as Irmãs da Caridade, mas esses missionários foram para lá para poder acontecer um trabalho oculto, porque precisava que o próprio ser humano que criou tudo isto, o próprio ser humano mandasse exemplares dele lá que fizesse um trabalho contrário. Mas quem fez o trabalho contrário foram as mônadas de quem estava lá, as mônadas e as almas, conduzidas por Maria. E esses seres que foram lá representar a humanidade, não, fizeram um trabalho, parece que muito doado, e pela sua sinceridade, pela sua harmonia, pela sua dedicação e pela sua decisão de seguir o que Maria estava conduzindo lá, porque precisava de seres humanos como os que estão lá, irmãos dos seres que estão lá na África, precisava de seres humanos que fossem lá fazer uma coisa completamente diferente. E apesar da consciência altamente involutiva, que tem atuação em todo o planeta, essa força da autodestruição, que está em todo o planeta, mas essa força tem o seu epicentro principal e a sua raiz na África, porque a África é um dos continentes mais antigos, é um dos povos mais antigos do planeta, são mais velhos do que nós todos, apareceram antes, e aquela reunião de karmas seria um karma impagável. A África é um exemplo de um karma impagável e que Maria, como Mãe Universal, teve uma autorização da consciência única para resolver este problema, resolver este assunto de um karma impagável em um continente terrestre e com um povo terrestre ali dentro. De forma que esses missionários que foram para lá, prestaram um serviço muito além daquilo que nós pensávamos que fossem fazer. Prestaram um serviço muito além. E ficamos sabendo desta parte oculta do trabalho que as mônadas e as almas fizeram lá, dessa parte oculta, ficamos sabendo porque Ramanés revelou isto de uma certa forma, e Maria, quando eles estavam no Congo, que eles saíram do Congo, parece que ontem ou anteontem, quando eles estavam no Congo, Maria revelou aqui, numa comunicação, que o trabalho tinha sido realizado e que houve uma grande transformação nos destinos de tudo aquilo que parecia uma coisa irremediável. E hoje nós já podemos considerar que algo se encaminhou não no caminho da destruição, não no caminho da autodestruição. E como o trabalho foi muito bem sucedido, e como Maria conta com um grupo que está para fazer sacrifícios, ela pretende ampliar esse trabalho
entre aquilo que se chama as causas perdidas. Como era uma causa perdida, esse karma africano impagável e que hoje já está sendo redimido. E com esse trabalho que houve de Maria lá, com esse trabalho, parte deste karma já está redimido, parte deste karma já está transformado. Então hoje pode-se dizer que a África mudou em alguma coisa. Isto não quer dizer que vai ficar tudo completamente sanado, mas plantou-se a semente de uma coisa que não é mais destrutiva, que não vai mais para a destruição. Já existe um começo de regeneração e um começo de transformação ali. E este vírus da AIDS, este vírus da SIDA, isto durante 50 anos minou a saúde da humanidade. Há muita gente com esse vírus, como sabemos, não? E muitos desencarnaram por causa desse vírus. E nos últimos 50 anos, ele passou do nível celular físico, do corpo físico, trasladou-se para a consciência espiritual humana. E se isso não fosse retido, se isso não fosse controlado, se isso não fosse... obra de Maria isso, hein? Se isso não fosse controlado, esse vírus, não no seu aspecto físico, como no corpo físico, esse vírus, no seu aspecto oculto, iria degenerar a consciência espiritual humana. Começou no físico e iria passar para a parte espiritual humana. Veja o quanto era grave esse assunto e o quanto nós fomos poupados, não é, de saber disso antes do tempo. Porque quando um ser toma este vírus e ele muda completamente de vida, quando ele tem a intenção, quando a alma tem a intenção de mudar completamente de vida, esse vírus é dominado. E por isso que existe também cura de AIDS. Nós conhecemos pessoas que eram aidéticas e foram curadas. Porque não foi curada no físico, foi curada porque a pessoa mudou completamente de vida, passou a viver uma coisa oposta, e aí o vírus não passou para o plano espiritual. E não passando para o plano espiritual, pode ser controlado aqui no plano físico. A medicina não tem um campo maior no tratamento desse vírus, porque a medicina não considera a vida espiritual. Se a medicina considerasse a vida espiritual e tratasse o aidético no espiritual, se lá no espiritual a coisa fosse curada, isso ia haver reflexo no físico. Eu conheci um indivíduo que era aidético e que mudou de vida, mudou completamente de vida e deixou de ser aidético. Isso feito todos os exames. De forma que nós estamos em um momento muito importante, estamos sendo também instrumentos para um serviço da hierarquia cósmica aqui na superfície. E claro que não somos nós que estamos nesse trabalho, neste caso foi através do grupo de missionários. Mas Maria tem no programa que pode haver um desenvolvimento desse trabalho em outros campos e que não precisa ser só com os missionários. Vamos ver se formam outros grupos, não? E que tenham a vocação e que tenham a tendência para fazer esses trabalhos realmente importantes.
De forma que nós tendo sido chamados para fazer um trabalho na África, isto representou algo de interesse universal. De interesse universal. Porque isto quer dizer Maria, tendo seres humanos, almas humanas com ela, pôde fazer um milagre lá na África. Pôde fazer o milagre de isto ser controlado, e embora continue dizimando muita gente no plano físico, isto deixou de entrar no plano espiritual, isto deixou de levar isto para o nível espiritual. Esta consciência degenerativa, Rambanés chama isso de consciência degenerativa, ele não cita o nome do vírus. Essa consciência degenerativa atacou quase 3 bilhões de seres terrestres nos últimos 50 anos. Porque nós soubemos disso há uns anos atrás, mas isto começou há 50 anos atrás, e isto foi a causa de 3 bilhões de seres terrestres ficarem contaminados. A humanidade tem débitos impagáveis que submetem milhões de mônadas expostas a um destino incerto. Porque quando uma mônada tem uma alma, tem a sua alma encarnada num corpo que tenha um vírus dessa forma, se isto não é curado durante a encarnação, se isto não é removido durante a encarnação, a mônada fica com destino incerto. Porque isto é um vírus que pode afetar a existência de uma alma, dependendo de como a alma é influenciada por ele e do que caminhos a alma toma depois dele estar dentro do indivíduo. A hierarquia, em primeira instância, tentou a entidade da destruição surgida e implantada durante a Guerra Mundial e gestada a partir da bomba atômica. A bomba atômica que foi uma obra dessas forças, que são as mesmas forças que conduzem o trabalho desse vírus. Dessa forma, a hierarquia enfrentou, com um armamento particular, essa energia predominante na África e em alguns outros lugares. As primeiras consequências não foram as melhores. Quando a hierarquia começou a fazer esse trabalho, parecia que não ia dar certo. Mas alguns seres cósmicos sofreram certas rupturas com isso, não é? E quando isso começou a mexer com os seres cósmicos, então mudou a conjuntura e hoje está havendo um trabalho nitidamente positivo nessa direção. Mais tarde, a hierarquia teve que recolher parte do material que ocasionou a destruição espiritual de uma consciência e conseguiu, nos seus embates com essas forças, conseguiu controlar a situação. A hierarquia conseguiu mantê-la neutralizada num certo espaço da África, em um certo plano espiritual. E isso significa que acontecerá um processo de destruição celular da humanidade, mas a enfermidade continuará atuando. Essa enfermidade vai continuar atuando, ao menos até o momento em que haja uma reviravolta
espiritual na vida de muitas pessoas. Então, eles pedem que a gente compreenda o que a hierarquia cósmica está fazendo através de um pedido para seres humanos que queiram se doar. Porque esses missionários não tinham a menor ideia do que iam fazer na África, a não ser orar e estarem lá formando paz, levando paz. E fizeram isso. Mas foram de todo o coração, foram muito entregues e o trabalho foi muito além. E o trabalho foi muito além daquilo que era anunciado. De forma que nós teríamos que, diante dessas coisas, diante dessa transmissão, diante dessa revelação, nos abrirmos um pouco mais aos convites da hierarquia. Porque quando Maria fez esse convite de nós irmos à África, não falou nada disso, falou que nós íamos lá para criar a paz, né? E nós nos abrimos, e quem foi para lá foi aberto, e o trabalho aconteceu. De forma que vamos ficar aguardando os novos pedidos de Maria, porque atrás dos pedidos de Maria estão coisas de uma repercussão universal que nós não podemos compreender. Aqui vamos agora, dentro desta linha, ler algumas coisas que Maria canalizou através de Frei Elias, no dia 24 de abril deste ano. Ela disse que esta missão de paz na África, nos últimos dias, teve repercussões internas na vida e na existência das almas que estavam no erro, que ela chama de almas pecadoras. Então, essa missão teve uma repercussão na vida das almas. E ela está nos chamando a todos ao recolhimento, ao silêncio e à oração interior, como um caminho para alcançar a paz nestes tempos difíceis. Bom, isto foi um assunto da AIDS, não? Isto foi um assunto desses vírus que atingiram bilhões de pessoas. Agora ela está falando em alcançar a paz em momentos difíceis. E nós não sabemos se nós conseguirmos fazer a paz, estar em paz em momentos difíceis, nós não sabemos o que vai acontecer atrás disso. Porque a humanidade não está fora de perigo. E vocês veem pelas notícias que acontecem o quanto é impossível fazer a paz em todo o planeta. Enquanto em alguns lugares do planeta há uma espécie de paz, em outros lugares não se consegue paz. De forma que a situação do planeta é muito grave. E nós não sabemos que coisas estão atrás desta falta de paz. Então ela diz que agora ela vai cuidar de nos chamar. Nos chamar quer dizer chamar aqueles que respondem. Porque o chamado vem para todos, mas os que respondem são poucos. E entre os que respondem, há aqueles que não se doam completamente, que se doam só em parte. Mas a soma disso pode fazer alguma coisa. Então agora ela está chamando para o recolhimento, para o silêncio e para a oração interior, como um caminho para alcançar a paz nos tempos difíceis.
Veja, recolhimento, silêncio e oração interior não é um trabalho que apareça. De forma que pode haver um exército fazendo isto, a convite dela, e nós não sabemos o que acontecerá nos tempos difíceis com a paz. Porque nos tempos difíceis não haverá paz em geral. Mas ela já está propondo que haja paz nos momentos difíceis. E cada um de nós pode individualmente já estar criando isso em si. Porque criar isto em si quer dizer uma alma criar isto. E uma alma criando isto, a mônada conta com esta alma para semear a paz. E uma alma pode semear a paz encarnada ou desencarnada. Então isto é um trabalho que está sendo colocado para o mundo das almas. E ela diz o seguinte, que o Cristo, neste momento, encontrou o seu lugar de fé e de devoção no coração da África. Ele encontrou no coração da África, na alma interna da África, ele encontrou devoção por ele. Então houve uma mudança enorme ali dentro, uma mudança muito grande. E por esse motivo, a tarefa de apoio e de sustentação nesses dias levou muitos seres a mudarem completamente de rumo. Agora, neste momento, para iniciar um trabalho pela paz, mas não essa paz das instituições que tem título de paz que não acontece nada. A verdadeira paz, que é aquela paz que nós podemos criar no nosso interior. É isto que ela está pedindo. Não está querendo criar outra ONU, não. Não está querendo criar outra Assembleia de Paz. Ela está pedindo a cada um de nós que trabalhe nisso. E como nós não sabemos nem como começar, porque não vivemos em paz, cada um de nós tem uma espécie de falta de paz implantada. Então ela está pedindo que cada um de nós consiga ser paz, que cada um de nós consiga ter paz dentro de si. E ela diz que o caminho é um caminho de recolhimento, é um caminho de silêncio e um caminho de oração interior. Veja, recolhimento, silêncio e oração interior são coisas que nós conhecemos muito pouco e que não cultivamos. Porque recolhimento, nós entendemos por recolhimento, nós fazemos um retiro para descansar, nós fazemos um retiro para sair do ritmo. Recolhimento é outra coisa. Recolhimento é você estar lá dentro de você, conseguir estar lá dentro. Não precisa fazer retiro nenhum, você faz o recolhimento onde está. Mas o retiro é uma espécie de treinamento, é uma espécie de escola. Dependendo com que intenção a pessoa vai fazer o retiro, se ela vai fazer o retiro para descansar, ela vai descansar. Mas não criou nada com isso. Então, esse recolhimento é em função de você ter paz. Então você precisa se recolher, você precisa sair da confusão geral. Recolher-se quer dizer isto. Você pode fazer isso na sua casa, na rua, desde que você se recolha realmente, desde que você se vire para dentro e comece a criar lá dentro esse recolhimento, criar esse silêncio lá dentro. E a oração interior cria isto, a oração interior. E nós que estamos numa vida de oração, nós que estamos procurando uma vida de oração,
teríamos que passar esta oração para o nosso interior. Teríamos que agora dar um passo nesse caminho da oração e começarmos a orar interiormente. Claro que você orando externamente vai criar ambiente para isso, vai ajudar. Mas não é isto que vai criar a paz. Porque você pode orar o dia inteiro e viver numa guerra, lá onde você mora. Então não é isso que vai criar a paz. Mas é a oração que tem que ser levada para o seu interior e o seu interior começar a orar. Então se você está recolhida, quer dizer, se você está com a intenção de sair desta confusão material do mundo em que vivemos, isto é, se você sai disto, você se recolhe, não é? Você se recolhe. E o silêncio ajuda você a fazer isto. Agora, se não há uma busca de silêncio, como a gente vê que não há, uma busca verdadeira de silêncio não há, porque as pessoas falam sempre, estão sempre falando, quer dizer, impedem que haja uma comunicação interna, impede que haja uma comunicação telepática. É tudo na base da conversa, tudo na base do falatório. Então isso não cria o silêncio que tem que vir em todo o ser da pessoa. Então, existe hoje um chamado para o recolhimento, para o silêncio, para a oração interior, como um caminho para alcançar a paz nos tempos difíceis. E assim como se conseguiu um grupo de pessoas pequeno, simbólico, que fez tanta transformação em um ambiente que estava já com o karma completamente definido, como isto aconteceu, claro que isto conduzido e isto programado pela Mãe Universal, não é por qualquer pessoa, pela Mãe Universal, não por qualquer um. Então esta Mãe Universal está agora propondo paz nos tempos difíceis. E isso você não faz por decreto e nem só pensando nisso. Você tem que fazer a paz dentro de você. E paz dentro de nós significa que nós estejamos recolhidos em silêncio e orando internamente. E isso não impede que façamos a nossa vida. Porque a nossa vida externa é uma ilusão. E não nós podemos estar dentro desta ilusão, dentro desse teatro, mas na realidade podemos estar recolhidos em silêncio e em oração interior. Fica isto como proposta, não é? Para aqueles que quiserem aceitar o desafio. Porque se isto acontecer com certo número de pessoas, se isto acontecer com certo número de almas, se isto acontecer com uma certa potência entre as almas, e as almas para fazer isso, às vezes necessitam que nós, aqui fora, façamos uma tentativa, ou tenhamos esta intenção, para depois elas fazerem o verdadeiro trabalho lá dentro. Então, Maria, com isso, está preparando um pouco de paz nos momentos que virão, nos momentos de transição. Ela diz que novas ovelhas, novas almas, redimidas e reabilitadas, ingressarão nos livros de Adonai. Ela fala de uma forma muito simbólica. O que se chama Adonai é um nível de Deus. Esta consciência única está num nível inalcançável para nós, mas essa consciência única, ela se manifesta num nível bem material, e embora nós estejamos na matéria,
nós podemos estar em contato com esta consciência. E nesse mundo material, Deus se intitula Adonai, isto é a consciência única presente na matéria. Como ela presente no mental, que nós chamamos de Emmanuel, e ela presente no espiritual, nós chamamos de Abba. E este assunto da criação da paz é com Adonai. Este assunto é com esta projeção desta consciência única no nosso mundo material, no mundo em que nós estamos. De forma que essa consciência única tem aqui um ponto de orientação para nós, que é Adonai, Deus chamado de Adonai. Então isto existe implantado, isto existe pronto para receber essas intenções de quem quiser ser paz. E tudo isso se consegue, filhos meus, porque a vontade do único em Adonai, porque a vontade de Adonai assim o determinou. Isto é, esse aspecto de Deus que está muito próximo do plano material, está acessível a nós no plano material, esse aspecto determinou que isso pode acontecer. E parece que isso já aconteceu, começou a acontecer lá na África, quando em Quibeho se conseguiu uma manifestação espiritual muito forte. As dívidas mais difíceis foram liberadas e perdoadas pouco a pouco. As ações injustas e graves foram reconvertidas pelo espírito da oração e da misericórdia de todos. Veja como é importante a nossa atitude. Quantas coisas podem acontecer com a nossa atitude? Basta poucos, não precisa muita gente. É claro que não eram só esses missionários que estavam lá, mas lá estão também todas as missionárias de Madre Teresa de Calcutá, né? Então é um conjunto de almas, que está para isso. E agora é preciso um conjunto de almas que realmente criem a paz. Agora, isto é no plano interno, no plano invisível, e isto no plano invisível se faz com muito mais rapidamente do que aqui. Se nós tomarmos esta decisão de atender ao chamado de criar a paz dentro de nós, se nós respondemos a isso, da nossa mente para cima, tudo está nisso. Porque isso está sendo estimulado na nossa mônada. Então precisaria que aqui na Terra, essas almas encarnadas, que somos nós, tivéssemos a oportunidade de aderir a esse trabalho. Mas como paz para nós tem um sentido muito material, paz para nós não tem esse sentido interno, da gente criar um silêncio interno e da gente criar uma oração interna. A palavra paz não tem essa dimensão para nós. Paz é nós temos sossego. Eu quero paz, quero paz. Fique quieto porque eu quero paz. É ter sossego. Paz não é isso. Paz é um trabalho muito dinâmico que existe no nosso interior. Mas nós temos que chegar nesse recolhimento, não é? Temos que chegar nesta oração interna, não é? Para que isto possa, então, começar a acontecer. E como as dívidas impagáveis na África foram sendo liberadas pouco a pouco, muito pode acontecer nesse trabalho da paz, muito pode acontecer
pouco a pouco, e de repente se conseguir que não haja uma guerra universal. Pode, por que não? Se conseguiu resolver um karma inviável em todo um continente, por que não se pode conseguir que não haja uma destruição planetária? Cada um de nós está convidado a fazer esse trabalho em si. E aqui diz: no Congo descobrirão as coisas, as causas que levaram, por exemplo, à destruição dos reinos da natureza. A falta de consciência daquilo que se está fazendo. Aqui ela está colocando a destruição dos reinos da natureza feita por nós, pela humanidade. Cada um de nós dá a sua contribuição para isso, né? Então, a destruição que está havendo dos reinos da natureza é uma falta de consciência que nós podemos assumir e trabalhar um pouco isto. Porque se nós conseguirmos deixar os reinos da natureza em paz, por exemplo, já vamos ter mais força para criar a paz dentro de nós. Porque enquanto nós estamos fazendo o inferno dos reinos da natureza, enquanto estamos fazendo o inferno do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral, o que estamos fazendo com a água, o que estamos fazendo com as plantas, o que estamos fazendo com os animais, matando-os para comer. Então, isto tudo é uma coisa que impede de nós termos a paz dentro de nós. Talvez seja por isso que ela está citando aqui os reinos da natureza. Vamos começar pelos reinos da natureza. Vamos começar por um exame de consciência antes de conseguirmos a oração e o silêncio interior. Vamos preparar isso tomando uma outra atitude diante dos reinos da natureza. Vamos ver o que cada um de nós está fazendo pela destruição dos reinos da natureza, porque ela diz que nós estamos destruindo os reinos da natureza. Há espécies que já estão desaparecendo. Há formas de flores que nem podem mais brotar nesta terra. Há formas do reino vegetal que têm que ser levadas para outros mundos para poderem evoluir lá, porque não há mais evolução para essas formas aqui no planeta Terra. Então, é bom que a gente tenha consciência destas coisas, já que ela citou os reinos da natureza, é bom que a gente tenha consciência dessas coisas para abrir caminho para esse trabalho, para a nossa paz interior. Porque nem todos vão sequer acreditar nessa proposta, que a gente possa criar algo dentro que seja uma paz. Tem pessoas que nem acreditam nisso. Agora, quem acredita nisso e se coloca para começar um trabalho desse, saiba que pode começar por um exame de consciência no sentido do que está fazendo para destruir os reinos da natureza. Isso é fácil de ver. Basta um pouco de reflexão e se vê o que nós estamos fazendo nesse sentido. Ela diz, o Congo, que é de onde os missionários chegaram, não estão chegando. O Congo é uma realidade pouco conhecida, onde a necessidade, a pobreza e a cegueira espiritual gerou uma falta de consciência diante da vida manifestada. Veja, a pobreza, a cegueira espiritual, aquilo que acontecia lá, levada por colonizadores, não propositalmente pelos colonizadores, aquilo
representa uma falta de consciência diante do sentido da vida. Então, é bom fazer um estudo de tudo isso, porque nós podemos nos ver em tudo isso, não? Nós podemos nos ver em tudo isso. E se somos convidados a criar a paz dentro de nós, temos que conscientizar tudo isso e ir equilibrando essas coisas em nós mesmos. Ela diz, os meus filhos, ela chama de meus filhos os missionários, os meus filhos já caminham para a última parte da intensa e profunda missão. E por isso, sigam rezando para que essas obras possam se concretizar. E ela diz num outro trecho, numa outra transmissão, que nós vamos ver proximamente, que ela tem outros projetos. E um dos projetos dela é a criação dessa paz interna dentro de cada um. Porque é um grande trabalho você ser um ser pacífico num momento da transição onde todos vão estar em pânico. Isso é um trabalho muito importante e que nós teríamos que estar preparando desde já. Repito, o fato de nós estarmos encarnados ou desencarnados não faz nenhuma diferença. Nós podemos estar criando a paz e emanando paz, encarnados ou desencarnados. E ela pede no fim dessa transmissão que nós oremos pelos videntes. Porque nós temos videntes, como você sabe, não? Essas coisas são vindas através dos videntes. E ela pede que nós oremos pelos videntes. Oremos pelos videntes porque os videntes são os mais atacados pelas forças involutivas. Porque as forças involutivas visam os videntes. Claro, porque são instrumentos que veem as coisas como são. De forma que ela pede, se nós estamos realmente dentro desse trabalho, que nós oremos muito pelos videntes. Porque muitas coisas podem mudar, muitas coisas podem se transformar pela nossa oração. E ninguém sabe, não? Ninguém sabe o que as forças devem estar preparando para aqueles que veem a realidade. Então ela está pedindo oração pelos videntes, porque se houver oração pelos videntes, existe uma resposta do universo para isso. Existe uma resposta do universo. E nós já sabemos que numa situação realmente extrema, aqueles que são mais perseguidos são aqueles que veem a realidade. De forma que ela está pedindo oração pelos nossos videntes, ela deve estar sabendo o que está pedindo. E essas forças involutivas não devem estar satisfeitas com os nossos videntes. Porque tudo isso tem saído através deles. Então, nós precisamos assumir essa oração pelos nossos videntes. Ela diz aqui literalmente. Hoje lhes peço, filhos, que também rezem pelos videntes, para que se concrete o meu plano de paz no mundo. Há certas coisas que a própria Mãe Universal só pode evitar, só pode transformar se a humanidade pedir. Porque é a humanidade a responsável por tudo isso. Então, se a humanidade pedir, ela pode fazer coisas que só sendo a Mãe Universal pode resolver. Mas como Mãe Universal,
ela está dentro de um equilíbrio universal e cósmico. E se ela pede que a gente ore, é porque é preciso que a gente peça para que ela possa fazer certas coisas, além dos limites previstos. Porque o que pode acontecer na transição são coisas que nós desconhecemos, que não temos essa experiência, e por mais que a gente se prepare, vai acontecer muito além dos limites previstos. E durante a transição, já agora são muito necessários os videntes, mas durante a transição são necessários os videntes que existem e mais aqueles entre nós que são videntes em potencial. São videntes em potencial porque estão tão ocupados com a vida material que a vidência não emerge. Porque se a vidência emerge num ser que está só ocupado com a vida material, ele vai usar a sua vidência em coisas que não são espirituais, né? Inclusive em negócios. Então é preciso que nós criemos a paz dentro de nós para que essa vidência que todos nós podemos ter, vidência é a visão da alma. A alma de nós todos vê, só não está transmitindo para nós, a alma não está a serviço nesse sentido. Mas ela não pede que a gente seja vidente, porque sabe que não adianta pedir isto, porque isso é um desenvolvimento da alma e é uma questão de contato do ego com a alma. Agora, rezem pelos videntes, isso ela pode pedir, e se está pedindo é porque é necessário. Veja, qualquer um de nós que se torna instrumento das forças evolutivas entram na lista das forças involutivas para serem liquidados. Liquidados não é uma palavra forte demais, não. O que as forças involutivas querem é liquidar com aqueles que são evolutivos. De forma que o que elas querem é que a grande maioria não veja nada. Porque aí elas ficam muito à vontade, fazendo tudo o que quiserem dentro dos seus programas. Quando nós todos somos videntes em potencial. Porque a nossa alma vê as coisas e basta um pequeno contato com a alma que já podemos ver as coisas como são. Nós continuaremos isso numa próxima sessão, porque temos aqui outras transmissões nesse sentido, de começarmos a nos preparar para esses momentos que se aproximam. E cada vez que nós trabalhamos essas transmissões, temos uma série de informações muito importantes, não? E que pouco a pouco irão nos transformando em um ser positivo nesses momentos.